Então eu vou falar hoje dicas essenciais para uma consulta de cirurgia plástica pós-gestação. Então, quer saber essas dicas antes de ir para a consulta? Acompanhe esse vídeo. Primeira dica é estar preparada. Você tem que estar preparada para a consulta, né? Não vá no cirurgião plástico sem estar preparada. E como é que você está preparada para a consulta? Primeiro, esteja perto ou próximo do peso ideal. Por que isso é importante? Mesmo que o cirurgião te avalie e peça para você perder peso, isso vai ser solicitado, né? Mas o que é que você tem que imaginar? Quanto mais perto do peso ideal, o cirurgião vai conseguir te avaliar melhor. Isso mesmo. Então, conforme você está perto do peso ideal, a avaliação muda. Imagine um paciente que chega para mim com 20 quilos acima do peso ideal. Eu vou fazer uma avaliação, mas essa avaliação é mais limitada. Por quê? Quando esse paciente perder 20 quilos, a avaliação vai mudar, vai modificar. Esse paciente pode gerar muita flacidez no pós-operatório ou não. A gente não sabe. Então, cada paciente evolui de uma maneira diferente. Esse paciente está em atividade física ou não está. Então, tudo isso aí é importante. Então, esteja num peso próximo do ideal para a cirurgia, porque você vai conseguir ser avaliada melhor. Segundo momento, tenha já um preparo financeiro adequado para aquele momento. Então, se você ainda está se organizando, ainda está vendo isso, aquilo, outro, talvez não seja o momento ainda para a cirurgia. Por quê? Porque o cirurgião vai te avaliar, vai te traçar um planejamento financeiro, mas se você não tem nenhum recurso ainda, aquela avaliação ela vai ser perdida. Porque muitas vezes você só vai desenvolver o recurso depois de muito tempo, e além de muito tempo depois, os valores da cirurgia podem não ser mais os mesmos. Então, o ideal é que você esteja já no seu peso adequado, próximo dele, faltando pouca coisa, e que você já tenha um recurso ali disponível para fazer a cirurgia plástica. Outra coisa que é super importante é você estar no papel e caneta. Então, já coloque dúvidas que você tem nessa cirurgia. Porque na consulta, mesmo, é muito comum vocês ficarem esquecerem, né? Então, chega na consulta, você tem várias dúvidas, mas chega na frente do cirurgião você não pergunta nada. Muitas vezes eu pergunto, tem alguma dúvida? E aí vocês dizem, não, não tenho nenhuma dúvida. Mas depois das outras consultas, ou depois do WhatsApp, falando com a clínica, aparecem milhares de dúvidas. Então, se você já está de frente com o cirurgião, é o melhor momento para você tirar suas dúvidas, porque o cirurgião está ali com você e vai ter te explicar de uma forma mais clara. E eu vou te falar agora dicas que são importantes para você perguntar para o seu cirurgião no momento da consulta. Então, já esteja com essas perguntas prontas para fazer para ele, porque vão ser importantes e direcionadoras do pós-operatório e da cirurgia em si. Pergunte se o cirurgião usa tecnologias. Doutor, quais são as tecnologias que vão ser utilizadas nessa minha cirurgia? Isso é importante, porque você vai saber se o cirurgião está atualizado, você vai saber se o cirurgião se preocupa com a sua segurança, com a recuperação e com melhores resultados. Porque hoje na cirurgia plástica, as tecnologias, quando a gente fala em cirurgias, por exemplo, de lipoaspiração, elas estão cada vez mais presentes. E é um caminho sem volta. A tendência é, inclusive, que venham cada vez mais tecnologias modernas. A segunda pergunta que você tem que fazer para o seu cirurgião é, doutor, minha recuperação, como vai ser? Então, existem cirurgias que têm recuperação mais rápida, outras mais lentas. Então, você saber disso vai fazer com que você se prepare melhor para aquelas cirurgias, vai fazer com que você, inclusive, tenha um cuidado, um acompanhante no pós-operatório, um afastamento do trabalho necessário para aquela cirurgia. Muitos pacientes querem fazer uma cirurgia que tem uma recuperação de 15 dias e só vão ficar ausentados do trabalho por uma semana. Isso vai fazer o quê? Com que tenham complicações no pós-operatório, com que tenham fibrose no pós-operatório, com que não sigam as recomendações, porque vão voltar ao trabalho de uma forma precoce e não recomendada. Outra coisa importante é falar sobre as expectativas. Fale o que é que você gostaria que acontecesse com o seu corpo. O que é que você imagina que aquela cirurgia vai proporcionar? Para que você não tenha frustração. Muitos pacientes têm expectativas irreais. A cirurgia muitas vezes entrega um resultado excelente, mas o paciente ainda quer uma expectativa além. Então, isso muitas vezes não é possível. Isso aqui significa sempre estar insatisfeito com o resultado. Quando você alinha a expectativa com o resultado real, a gente consegue ter um paciente que esteja satisfeito com a cirurgia plástica. Normalmente, a cirurgia plástica tem esse tipo de resultado e a expectativa. Então, o paciente ele sempre fica encantado normalmente.
Mas tem pacientes que são o inverso, expectativa irreal em referente à cirurgia. Muitas vezes comparando o seu corpo com o de modelos, de pacientes que fazem atividade física todo dia, que tem uma pele perfeita, que vive o papel da beleza. Então você nunca pode se comparar com uma paciente dessa. Então você está buscando a sua melhor versão. E a outra coisa que é muito importante e visa a segurança do procedimento é o seu histórico de saúde. Então comunique qualquer alergia que você tenha, qualquer dificuldade que você tenha referente a outros procedimentos que você teve, cirurgias passadas que você desenvolveu algum problema, comunica tudo isso ao teu médico. As medicações que você usa hoje, tem medicações que tem que suspender antes da cirurgia, tem medicações que não deve suspender antes da cirurgia e manter inclusive, e tem também problemas de saúde que são muitas vezes impeditivos de algumas cirurgias plásticas. Então, conte todo o seu histórico. Se você fuma, frequência de bebida, atividade física, tudo isso vai direcionar o seu cirurgião para fazer uma cirurgia segura e com o máximo de resultado. Então, eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado muito a dar o primeiro passo, a ir para a primeira consulta com essas ferramentas. Eu tenho certeza que a sua consulta, a partir dessas informações, ela vai ser muito mais proveitosa, vai ser muito mais definitiva para você realizar esse seu sonho.